Bom, amados irmãos, como nós havíamos anunciado, nós estaremos trabalhando a pregação, como elaborar a nossa mensagem e também como nós fazemos ali o nosso esboço para a nossa pregação. Nós vamos elaborar desde o esboço e passar para os irmãos até a hora da execução da pregação. E o texto que nós escolhemos foi João capítulo de número 5, versículo 1 até o versículo de número 14, que vai falar sobre o enfermo do tanque de Betesda. Então esse é o texto. A primeira coisa que você vai escolher é o texto em que você vai pregar. Quando você escolhe esse texto, você vai ler algumas vezes para que você possa compreender, absorver todos os ensinamentos que aquele texto pode proporcionar. Então você leia 5 vezes, 10 vezes, quantas vezes você puder, para você ficar bem familiarizado ali com o texto, tá certo? Depois que você fizer essa leitura, nós vamos fazer o que nós chamamos de esboço da pregação. A primeira coisa que você vai colocar em cima é pregação. Você pega o seu esboço, seu papel e sua caneta, e aí você vai e escreve em cima pregação. Depois que você escreve em cima pregação, você coloca texto base. Então, seu texto base vai ser o quê? João, capítulo 5, versículo de 1 até o versículo de número 15. Então, esse vai ser o texto base. Você escolhe apenas alguns versículos desse texto base para ser os seus versículos chaves. Então, você coloca embaixo versículos chave. Então, você vai escolher um versículo chave para a sua pregação. Eu vou escolher o versículo de número 8, onde Jesus vai dizer assim: e Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Tá certo? Então, meu versículo chave vai ser o versículo 8, mas o meu texto base vai ser o texto de João, capítulo 5, do 1 ao 15, onde vai contar toda a história. Então, você já tem no seu esboço, nos seus escritos, aí no seu papel, seu caderno, você escreveu pregação, texto base, João 5,15. Depois você vai trazer versículo-chave, que é o versículo que você vai estar lendo na hora da pregação. Ou você pode até escolher mais 2, 3 versículos, conforme a sua vontade. Mas eu escolhi apenas o versículo de número 8, que vai ser o meu versículo-chave, tá bom? Então, depois que você fizer isso, você vai colocar embaixo introdução. Introdução é discorrer um pouco sobre o assunto para direcionar para onde a sua mensagem vai dar no final, e também para você ali se familiarizar um pouco com a plateia, né? Para você quebrar um pouco o gelo, fazer a introdução e direcionar para onde a sua pregação vai estar indo. Embaixo de introdução, você vai colocar exposição, que é o que você vai fazer com riqueza de detalhe. Exposição. Nessa exposição, para você preencher bem essa exposição, você vai fazer uma pesquisa no texto. Como você já leu bastante o texto, você já conhece o texto, que é a história de um homem que estava enfermo há 38 anos, né? Estava na beira de um tanque, e ali esperando que as águas se movessem, ali o tanque de Betesda, esperando que as águas se movessem para que alguém colocasse dentro do tanque para que ele fosse curado. Quando você estuda a história, você vai procurar fazer algumas pesquisas. Eu sempre gosto de fazer pesquisas em 3 pontos. Primeiro, o que é que a Bíblia diz sobre o assunto? Você vai apanhar tudo o que o texto está falando sobre o assunto. Tudo. Então nós vamos saber que havia um homem que estava há 38 anos acamado. Nós vamos saber que havia um lugar chamado Tanque de Betesda. O nome Tanque de Betesda significa casa de misericórdia. A gente vai saber que ali era um ponto em Jerusalém, onde Jesus estava numa festa judaica, e que havia esses tanques que as pessoas iam para lá, né? Um grande número de pessoas que estavam ali procurando ser curadas, né? Esperando a sua cura. O que a Bíblia não conta
nós vamos procurar em escritos judaicos, livros que falam sobre a história judaica, sobre os tanques, né? Quando nós olhamos essa história judaica, nós vamos ter uma base mais ou menos de como era, vídeos que vai falar sobre, mostrar como é os tanques nos dias de hoje, como eram os tanques naquele tempo. E em terceiro lugar, nós vamos procurar pregadores que falam a respeito desse assunto, que também eles já fizeram as suas pesquisas para estar trazendo com fidelidade a narrativa do texto. Eu aconselho que procure sempre pregadores que sejam da sua linha teológica, né? No meu caso, procuro sempre pregadores da linha reformada, para a gente poder estar pesquisando o que é que eles vêm falando sobre isso. Então, a gente tem 3 tipos de pesquisa. A primeira pesquisa é o que é que a Bíblia diz. Você vai se dedicar para saber o que é que a Bíblia fala sobre aquele texto. Você vai buscar na cultura judaica, nos livros, o que é que fala sobre a cultura judaica. Você vai olhar vídeos que filmam, que narram como estão esses tanques nos dias de hoje e como eram naquele tempo, né? E em terceiro, os pregadores que falam sobre o assunto, tá bom? Então, esses 3 tipos de pesquisa. Quando você faz esse apanhado, você vai colocar aqui dentro da sua exposição. Então, nós temos aqui a introdução, depois a exposição, que vai ser o momento que você vai estar contando a história. Então, essa riqueza de detalhe, esse seu estudo vai servir para você passar com riqueza de detalhe a história para a igreja, porque muitas vezes a igreja não conhece a história. Então, você é o portador, você é o condutor, você vai ensinar a igreja, você vai repassar para a igreja toda a história com riquezas de detalhe. Então, isso é a exposição da história. Depois, você vai tirar o que nós chamamos de tópicos, né? Tópicos e subtópicos. Você vai procurar, eu tirei apenas 3 pontos para que a gente possa estar trazendo como exemplo, né? No versículo de número 6, vai dizer que Jesus, vendo deitado, sabendo que estava nesse estado, havia muito tempo, disse-lhe: queres ficação? Então, nesse versículo, eu entendo que Jesus já conhecia a história daquele homem, já vinha observando de muito tempo. Então, o primeiro ponto que eu trago para essa pregação, o primeiro tópico que eu trago, é que Jesus já conhecia a história daquele homem, ou Jesus já está nos vendo, né? Deus, Ele tem nos visto todo o tempo da nossa vida, seja de momentos ruins, ou seja, momentos bons. Então, eu traria o primeiro ponto: Jesus está nos vendo. Depois, eu traria o segundo ponto que eu iria abordar na minha pregação, que seria no versículo de número 7, que vai dizer assim: o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho ninguém, né? Eu pegaria só apenas essa parte A do versículo para mostrar quando as pessoas estão passando por dificuldade, estão passando por problemas emocionais, financeiros, passando por problemas de saúde. A primeira coisa que ele pede são os amigos, né? Então, eu traria o segundo ponto: eu não tenho ninguém. O homem não tinha ninguém. E o terceiro ponto para a gente abordar seria no versículo de número 14, a qual Jesus vai falar o seguinte: depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não suceda alguma coisa pior. Então, aqui eu vejo que o problema que o homem estava passando era consequência de muitas coisas que ele tinha feito de errado. O momento que ele estava vivendo era um momento que ele plantou muitas coisas ruins e agora estava colhendo as coisas ruins que ele plantou. E isso é chamado de pecado, né? A palavra de Deus vai dizer que de que é que se queixa o homem se não é dos seus próprios pecados. Então, eu traria mais um ponto, o terceiro ponto, que era uma enfermidade pior de que a doença na carne, a falta de dinheiro ou até mesmo a falta de amigos, né? Que é o pecado, que nós temos que nos converter dos nossos pecados. Então, eu traria esses 3 pontos. Então, tendo feito o meu esboço, coloquei em cima pregação,
texto base, João 5, 1:15. Trouxe aqui o versículo chave, que é o versículo de número 8. Fiz o espaço da introdução. Depois trouxe mais embaixo a exposição, que é onde a gente vai contar com riqueza de detalhe todo o apanhado de pesquisa que a gente fez sobre o texto. A gente vai colocar embaixo tópicos. Então, a gente vai fazer o primeiro tópico, o segundo tópico e o terceiro tópico. Depois, nós vamos fazer a aplicação desses tópicos na igreja, a aplicação desses tópicos para a igreja atual, trazer do contexto que Jesus estava vivendo e falando para o contexto atual e fazendo a aplicação para a igreja.